O mercado de games no Brasil não para de crescer, e a Pringles tem se destacado como uma das marcas que mais investe nesse universo. Com o conceito "dê um pop no seu game", a marca lançou sabores inspirados em comidas que os gamers consomem durante as partidas, além de edições limitadas em parceria com jogos como Free Fire e Super Mario. No episódio de hoje, vamos receber o Bruno Rocha, diretor de marketing daquela Nova, que vai nos contar sobre a nova parceria da Pringles com a LTA Sul, principal campeonato de League of Legends no Brasil e na América do Sul. Se você quer saber como uma marca global está se tornando uma referência no marketing voltado para o universo dos gamers, fica com a gente até o final e aproveita para seguir o nosso podcast. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à terceira temporada do Raise the Bar, o podcast que sobe a sua régua quando o assunto são cases, tendências e boas práticas em vendas e marketing. Estamos de casa nova, layout novo e até roupa nova para trazer uma série de episódios incríveis que vão elevar o seu conhecimento sobre marketing, vendas e tudo que envolve esse universo. Então, se você quiser conhecer a maior biblioteca de cases de vendas e marketing de grandes empresas, segue o Raise the Bar no YouTube, no Instagram, @RaiseTheBarPodcast_ e nas principais plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Para quem é novo por aqui, esse programa é um oferecimento da For Sales, a maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Então, se você ou a sua empresa estão precisando contratar os melhores profissionais de vendas e marketing, acessa www.forsales.com.br e conhece lá mais sobre a nossa metodologia exclusiva que fez da For Sales a maior empresa no setor. Feitas as devidas introduções, eu gostaria muito de dar as boas-vindas para o nosso convidado, Bruno. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Raise the Bar. Boa tarde, pessoal. Prazer todo meu. Prometo falar um pouquinho aqui sobre o universo gamer. Não prometo todas as respostas, mas prometo que vou conseguir trazer aí algumas reflexões interessantes que tenho certeza que vão ajudar aí meus colegas de profissão a poder compartilhar desse desafio de trabalhar as marcas dentro desse universo. Muito bom, Bruno. E aí, Edu, animado para a nova temporada do Raise the Bar? Muito animado, como você disse, de casa nova, roupa nova. Então, obrigado pelo convite novamente, Maurício. Estou super ansioso para ouvir. E literalmente roupa nova, né? Sim, sem dúvida, né? Estamos estreando tudo aqui hoje, né? E muito ansioso para, estreando de casa nova, escutar o Bruno um pouquinho do case daquela nova, que seguramente vai agregar muito para quem atua com marketing e vendas, aliás, né? Então, acho que quem está nos acompanhando vai seguramente se identificar muito e o Bruno vai gerar muitos insights, eu não tenho dúvida disso, né? Então, obrigado pelo convite. Muito bom. Para nós dar o pontapé inicial, Bruno, antes da gente começar a falar sobre o universo gamers, vamos falar um pouquinho sobre aquela nova, né? Muita gente ainda não consegue associar Kellogg's e aquela nova quando se fala o nome, né? Então conta pra gente aí um pouquinho quem é aquela nova, quais são as marcas que estão dentro do portfólio daquela nova, dá um contexto para quem talvez ainda não esteja atualizado. Te dou um pouquinho de contexto. Aquela nova nada mais é do que a antiga Kellogg's, que existe no Brasil há muitos anos e foi a precursora do segmento de cereais no Brasil. Então, a maior parte das pessoas conhece a Kellogg's pelas marcas de cereais, Sucrilhos, Choco Crispies, Fruit Loops, Corn Flakes. E em 2016 a gente comprou a Paraty, que é uma indústria do sul do Brasil, e junto com a Paraty vieram outras marcas, veio uma capilaridade de distribuição e de vendas e veio uma expansão do Parque Fabril. Então, de 2016 para frente, a gente veio num processo de transição, veio num processo de expansão de toda a empresa, e a gente recentemente fez um spin-off a nível global, onde a empresa deixou de ser Kellogg's e passou a ser Kela Nova. Então, ela separou a nível global, você teve a parte de snacks virando Kela Nova, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo, e a parte de cereais nos Estados Unidos virando o WK Kellogg. Então, hoje, o que é aquela nova? É tudo que era a Kellogg's, menos a parte de cereais nos Estados Unidos. Isso de maneira bastante resumida. Então, hoje a gente é muito mais uma empresa orientada a essa parte de snacks do que necessariamente uma empresa que era originalmente muito dentro dessa parte de cereais. Perfeito, excelente explicação.
Vamos lá, Edu, vamos começar a falar de games aí, cara. Vou passar para ti a primeira pergunta, então. Super bacana, obrigado pelo contexto, Bruno. Seguramente muitas pessoas teriam essa curiosidade, né? Então, eu não tinha essa leitura, então é legal já entender como que estão organizadas a empresa hoje, né? Bruno, acho que o Maurício trouxe aqui no preâmbulo, né? Como vocês estão investindo no universo gamer. Então, acho que para a gente começar a esquentar o motor aqui, conta para a gente um pouquinho de como vocês entraram nesse segmento, como que a Pringles, né, a marca em questão, se conectou com esse público e como se conecta, claro, naturalmente, com as estratégias maiores da organização, né? Perfeito, perfeito. Bom, a gente sempre entendeu, Maurício, a gente sempre entendeu o universo de gaming como um universo que tem um potencial enorme. Então, Pringles é uma marca que ela nacionalizou em 2019, então uma marca que originalmente ela tinha muito mais esse caráter de importada, então tinha um valor completamente diferente, um custo completamente diferente no mercado. E na medida que a gente nacionaliza a produção dela, ela fica muito mais democrática. Então, uma marca que custava R$ 25 passa a custar R$ 9,99. E com isso, na medida que a gente vai começando a crescer essa capilaridade, crescer a distribuição e ganhar mais musculatura de investimento, a gente começou a trabalhar programas mais customizados para o Brasil. Dentro desse processo desses programas customizados, veio a oportunidade a nível global, de maneira um pouco mais estratégica a nível global, que baixou para o Brasil, cara, o território gamer é um território que tem muito potencial, é um território menos explorado por outras marcas, se você comparar com os territórios tradicionais, e é um território onde a gente tem uma marca que tem um reason to believe para estar ali dentro. Então, quando a gente pensa em tudo que a gente pode fazer dentro do território, a gente gosta de brincar que Pringles é quase uma marca endêmica, né? Então, a definição de marca endêmica, obviamente, dentro do universo gamer, são as marcas de console, as marcas de software e tudo mais, e alimentos e bebidas não necessariamente, são marcas literalmente não endêmicas. Só que, quando você pensa no cruzamento de gaming com alimentos e bebidas, você quase brinca que pode ser considerado uma marca endêmica. E quando a gente pensa nas características do nosso produto, a gente gosta muito de brincar que o nosso produto é um produto feito para o gamer. Por quê? Porque a gente tem uma lata que ela consegue empilhar as batatas de maneira perfeita. A gente tem uma lata, a gente tem um produto que ele não necessariamente deixa os seus dedos gordurosos. Então você consegue pegar uma lata, botar entre as pernas, pegar o produto com muita facilidade, Gostei. fazer esse momento de snacking sem necessariamente sujar o seu celular ou sujar o seu console, ou sujar o controle do seu videogame. Então a gente brinca muito também com essas características do produto dentro desse universo. Mas quando a gente fala de potencial e do motivo pelo qual a gente escolheu esse território, tenho certeza que vocês já ouviram várias vezes falar que o território de games ele é maior do que música e filmes somados, né? Então a gente sabe, música e filmes, a gente está falando de, sei lá, 120 bilhões a nível global de dólares, a gente está falando que o universo de games em torno de 180 bilhões. Então é super grande, é super potencial, tem muito menos players atuando ali, e a gente entende que ele é um território muito interessante para construir engajamento, porque o gamer e a pessoa que está no território gamer, ele acolhe as marcas, ele não tem uma rejeição às marcas. Se você olhar nas pesquisas, você vai ver que mais de 70% dos gamers, eles gostam de ver as marcas envolvidas. Não de maneira superficial, obviamente, de maneira um pouco mais profunda, mas eles têm um interesse de ver as marcas envolvidas dentro do território deles, apoiando os jogos que eles gostam, trazendo novidades, trazendo produtos. Então, toda essa soma de elementos fizeram com que a gente visse esse território gamer como algo bastante potencial para a Pringles começar a atuar. Se você pensa nas outras opções possíveis, a gente está falando de territórios onde o investimento é muito mais alto e onde você tem uma concorrência muito mais acirrada. Então, no universo gamer também, não só ele tem tudo a ver com o Pringles, tem muita aderência com o Target, mas ele também é um lugar menos povoado, até porque ele é mais desafiador de construir marca. E aí vem a minha segunda pergunta, Bruno. Muito legal a tua explicação e de fato, né, é algo que às vezes passa desapercebido, mas quando a gente começa a olhar com atenção, é um produto que tem tudo a ver com o público gamer, né, que já está inserido no dia a dia daquele público, né, então tu não está tentando fazer uma inserção que já não forçada ou enfim que não conversa com aquele público, faz todo sentido, né? Mas a inserção de vocês nesse universo gamer está muito baseada no conceito que eu falei no começo, né, deu um pop no seu game. E aí vem a minha pergunta.
Qual tem sido a estratégia de vocês para não entrar nesse universo simplesmente com ações promocionais, e sim criando conexões com esse público, interações genuínas? Qual que é o gatilho para também não entrar nesse universo só a fim de ação promocional? O que vocês têm feito nesse sentido? Puta, Eduardo, eu acho que essa foi a primeira coisa que a gente aprendeu antes de entrar no universo. Foi como é que a gente faz uma estratégia do território gamer olhando para o longo prazo. A gente não quer fazer um voo de galinha, a gente quer utilizar esse território como um território não promocional, mas como um território de construção de marca. E para você construir marca dentro de um território, você precisa se comprometer com ele. Então, acho que a primeira coisa que a gente pensou foi, cara, vamos pensar no longo prazo, vamos ter uma estratégia, vamos entender o que está acontecendo dentro desse lugar para que a gente possa gerar uma conexão muito mais profunda. Então, acho que quando a gente pensou na atuação, a gente já estava pensando no longo prazo. O primeiro passo que a gente deu foi quando você olha o histórico das nossas participações, você vê gradativamente o nível de profundidade que a gente foi descendo dentro das comunidades. Então, você vê um Call of Duty, que foi a primeira atividade, que foi uma atividade ainda regional, totalmente promocional. Quando você vê, andando um pouquinho para frente, 2022, quando a gente foi com Free Fire, a gente já teve um cuidado um pouco maior de entender um pouco melhor do que se tratava essa comunidade. O que significa isso? Cara, eles falam outra língua, eles se comportam de outra forma, eles têm as suas próprias tensões, os seus próprios anseios, eles se comunicam entre si de outras maneiras. Então, uma marca que quer entrar nesse universo de maneira genuína para tentar construir laços realmente fortes, cara, precisa entender tudo isso antes de entrar ali, para não ficar uma coisa muito pontual, sabe? E eu acho que esse foi um pouco do desafio que nos foi colocado em 2022 e foi um pouco do desafio que a gente cumpriu, onde a gente entendeu essa linguagem, fizemos um glossário do que era mais especificamente para a galera de Free Fire, de como eles falavam, de como eles interagiam entre si, o que eles queriam. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu vou falar várias vezes sobre isso ao longo do nosso papo, mas quando eu vejo uma marca no universo gamer, cara, eu acho que é sobre servir a comunidade, sabe? Eu acho que é menos sobre você querer impor a sua mensagem e mais sobre você servir a comunidade. Eu acho que é por isso que essa característica de marcas que trabalham o gamer mais de longo prazo, é por isso que o pessoal aceita tanto essa influência publicitária ali dentro. Porque as marcas entram ali também um pouco para servir, seja via produto, seja para dar visibilidade para aquela liga, seja para dar visibilidade para aquele time. Eles aceitam tudo isso porque as marcas precisam estar ali servindo um pouco essa comunidade. Você só consegue fazer isso se você entrar deep, se você entrar profundamente dentro do que eles estão falando, dentro de como eles se comportam e assim por diante. Bruno, e aí talvez isso passe por, ao invés de simplesmente patrocinar um time, entender quais são os sabores que as comidas que eles mais gostam de comer durante o jogo e fazer produtos adaptados para esses sabores que são os que mais agradam o paladar deles, como a gente falou na introdução. Isso passa por criar produtos promocionais com os jogos, patrocinar os campeonatos. Eu acho que isso que você falou está por trás de toda essa construção que vocês têm feito aí nos últimos tempos, né? Mais do que simplesmente chegar e patrocinar, ou enfim, expor a marca num lugar, é se inserir, começar a entender o que eles querem, qual a linguagem que eles falam e se adaptar, né? Eu acho que é bem claro quando a gente olha para a estratégia da Pringles, isso é o que a gente vê, né? Cara, sem dúvida, eu acho que é sobre você explorar muitos pontos de contatos diferentes, assim. Acho que você precisa ter a tua narrativa, né, dentro do jogo, mas quando você pensa em comprometimento, quando você fala em longo prazo, cara, você fala sobre comprometimento. Quando você pensa em comprometimento, você não pode estar disposto a fazer uma coisa muito, muito pontual. Então, de novo, quando a gente se comprometeu com o território lá atrás, a gente se comprometeu a usar ou a buscar o maior número de pontos de contato possível para poder estar junto desse consumidor. Então, a gente vai para produto, a gente vai para influência, a gente vai para patrocínio de ligas, a gente vai para patrocínio de jogadores, a gente vai para patrocínio de streamers. Então, a gente tenta entender todo esse ecossistema daquele jogo específico e entrar o mais profundamente possível em diferentes pontos de contato. Alguns pontos de contato é mais sobre visibilidade, outros pontos de contato é mais sobre produção de conteúdo e assim por diante. Então, eu acho que não existe um comprometimento maior de uma marca com uma determinada licença, com um determinado território, do que você materializar o seu produto
ao associar o seu produto àquilo. E é isso que a gente também vem fazendo já faz algum tempo. Então, viemos 3 anos de Free Fire, 3 anos fazendo produto com diferentes níveis de envolvimento e profundidade. Então, acho que esse comprometimento, acho que fala um pouco sobre como a gente acredita que a marca tem que ser construída ali junto a esse grupo. Ô Bruno, se me permite, eu fiquei pensando aqui, acho que a estratégia de vocês é super interessante. Me lembrei muito das indústrias de bens de consumo que atuam, talvez concorrentes diretos ou indiretos de vocês, que atuam com a categoria de snacks e tem aquela compra, aquele hábito de alimentos de indulgência, se compra muito por impulso, né? E aí, ou seja, tá com o produto certo, no momento certo, no trade, no PDV, enfim, que gera aquela compra. Quando você fala de entender o ecossistema, o perfil do gamer, como o Maurício trouxe, você explicou agora brilhantemente, é de não impor a sua marca, mas fazer parte de, né? Então, você acaba mudando o comportamento de consumo, saindo da compra por impulso, justamente por você fazer parte do ecossistema, né? Achei interessante, que talvez quem está nos assistindo agora aqui e atua com produtos similares de alimentos de indulgência, como a indústria chama, né? Talvez fica muito tentando posicionar o produto de uma forma, enfim, mais adequada no dado canal, sendo que, na verdade, vocês estão reensinando o consumidor como consumir a tua marca. Achei super interessante esse contexto. Faz sentido ou tô muito... Não, faz sentido. A gente não deixa de explorar o momento de impulso também, porque eu acho que ele é um momento muito característico do nosso segmento de snacks. Mas eu acho que sim, você muda um pouco a característica da compra, Vocês criaram da um ritual maneira de como esse consumo, cara... né? Você cria um ritual de consumo diferente, você cria um ritual o cara vai jogar uma partida de Free Fire, ou o cara vai jogar uma partida de League of Legends, ele é como se esse produto fosse, por isso que eu brinco do endêmico, é como se ele fizesse parte do seu setup, sabe? Eu tenho aqui o meu computador, eu tenho o meu mouse, eu tenho o meu teclado, eu tenho minha Pringles aqui para poder me acompanhar nesse momento. E aí, quando vocês criam o Pringles dos jogos, vira o pãozinho do gamer, né? Ele vai no mercado comprar a lata do Mario, ele não vai comprar pão. Até colecionável, inclusive, né? Daqui a pouco, né? Se é que existe uma estratégia dessa de colecionar, enfim, pode ser, enfim, né? Não, Interessante. existe sem dúvida. O pessoal quando compra, porque geralmente a gente lança de pares, né? São sempre, dificilmente é um produto só. Acho que pelo menos nos últimos 3 anos a gente sempre trouxe 2 produtos e a galera de Free Fire, com certeza, cara, comprou os 2 do primeiro ano, comprou os 2 do segundo e comprou os 2 do terceiro. Muito legal. Bruno, e você falou anteriormente, eu não sou um grande conhecedor de gamers, tá? Tô aprendendo contigo aqui. Mas você falou antes de uma parceria construída ao longo de 3 anos, se eu não estou enganado, né, com a Free Fire. E agora vocês estão patrocinando o campeonato de League of Legends. O que foi o aprendizado dessa primeira parceria de Free Fire? O que vocês aprenderam ali? O que de diagnóstico? Enfim, que experiência vocês tiveram ali que serviu para essa experiência atual, onde vocês estão indo para o universo do League of Legends agora? Puta, o Eduardo, a gente foi, eu acho que ano após ano, entendendo e aprofundando cada vez mais o nosso conhecimento dentro das comunidades. Então, acho que a gente começou com a Garena em 22, e aí eu vou te dar um exemplo simples de como é que isso daí aconteceu, e depois eu já chego no Learning. Em 2022, a gente fez uma inovação que eram produtos vestidos de Free Fire. No segundo ano, a gente fez, mas com sabores tradicionais. Tradicionais que eu digo, sabores especiais para a comunidade, mas não, né? No segundo ano, a gente fez 2 produtos vestidos de Free Fire e os sabores chamavam Buia, que é quando você é um termo deles, né? E Drop Surprise, que é também uma outra terminologia que eles utilizam dentro do jogo. Só que você não tinha os sabores ali, os sabores chamava Buia e Drop Surprise. Ninguém sabia sobre o que se tratava. Não é algo que eu acho que a gente repetiria, porque a gente teve um learning de que, puta, o consumidor precisa saber sobre o que é, porque é muito criativo, é muito interessante, é muito bacana, é muito dentro da comunidade, mas o consumidor também sente um pouco de falta de ter certeza sobre onde ele está investindo aquele dinheiro dele. Então, por um lado, foi muito bacana porque teve uma aceitação grande da comunidade, por outro lado, a gente teve um pouco dessa dificuldade de o consumidor gera um pouco de estranheza quando ele não sabe do que se trata exatamente o nome do produto. E no último ano, eu acho que a gente acertou, porque a gente chegou no melhor termo entre os dois, que lançou-se 2 produtos. Um produto tinha um sabor mais picante, que dava um calor na boca, o outro sabor tinha um sabor mais refrescante. E a gente associou isso a 2 personagens de Free Fire, que é o Dom Pisante, que é um personagem do gelo, e o Álvaro, que é um personagem do fogo.
Então, dessa forma, você consegue fechar o ciclo, onde você tem um produto, um sabor e um personagem, todos eles integrados debaixo de um mesmo conceito. Então, isso foi algo que a gente não pensou no primeiro ano, mas como ano de trás de ano, quando você faz a mesma licença, você sempre precisa se desafiar para trazer coisas novas, eu acho que o time de inovação aqui daquela nova foi muito bem nesse processo de pensar, cara, como é que eu, esse ano, como é que eu me desafio para trazer uma coisa mais legal e mais legal? E nesse último, por mais que pareça óbvio, eu acho que eles chegaram num bom resultado de eu conseguir conectar um pouquinho dessa narrativa com os sabores, com a cara do produto, e teve uma aceitação super, super positiva. Pulando para League of Legends, eu acho que depois de 3 anos com Free Fire, e depois de 3 anos trabalhando com Free Fire, o que a gente traz de learning acho que todo esse lance do comprometimento a longo prazo é um. Eu acho que antes da gente começar a fazer as atividades, a gente também fez questão de estudar um pouco mais o que seria League of Legends para poder entrar de maneira mais adequada para falar com a comunidade. A gente não tem pressa, a gente está fazendo a coisa de uma maneira bastante cadenciada. Acho que as pessoas vão ter o mesmo comprometimento que a gente teve com Free Fire, eu acho que a gente vai ter com League of Legends também. E se eu pudesse trazer um learning que eu acho interessante, tentando carregar de uma licença para outra, eu acho que é a questão do relacionamento transacional. A gente não fez promoções com códigos em Free Fire, mas a gente fez uma distribuição, a gente fazia uma gincana de códigos. Então a gente fez um negócio que a gente chamou de Social Hunt. Então, basicamente, o que a gente fazia a gente entendeu a comunidade, a gente descobriu que essa comunidade gosta muito de mistérios, dessas gincanas, desses puzzles. Então, diante disso, a gente começou a brincar com você sai desse perfil, você pega uma pista nesse perfil, depois você vai no perfil da Garena, você pega outra pista, depois você vai no perfil de Teaser, que é um outro produto nosso que estava participando na época. Você pega uma outra pista, você junta tudo e você tem o código, que eles chamam de codiguinho, que te dá benefícios dentro do jogo. Então, a gente começou com essa brincadeira, a gente fez um segundo ano dessa brincadeira, e no terceiro ano a gente foi numa coisa mais direta, de distribuição de codiguinho. E aí eu acho que ficou mais transacional do que devia. A base, cara, de seguidores cresceu muito, a gente teve um boom de seguidores no nosso... E que ficaram, a gente teve 90% de retenção, mais ou menos, da galera que veio, mas até hoje o pessoal pede codiguinho nas redes. Então, eu acho que acabou, em determinado momento, mais para o final, ficando uma relação um pouco transacional demais, que é algo que eu faria um pouquinho diferente olhando para frente. Ô Bruno, só para contextualizar a nossa audiência e até para nós também, esse código dá um exemplo do que ele gerava de benefício. Cara, o código pode ser muitas coisas. Ele pode ser um item dentro do jogo, ele pode ser ele pode ser uma skin. Vou te dar um exemplo. No ano passado, a gente fez uma skin de Pringles lá dentro. Uhum. E esse é um caso interessante, porque dentre vários pontos de contato que a gente tem, que eu estava falando para você, jogadores e ligas e tudo mais, você tem os in-game assets, que é quando você consegue colocar sua marca em coisas coisas que estão dentro do jogo. Então, todo começo de jogo, por exemplo, vem um aviãozinho e solta uma caixa de madeira, que é que muitas vezes você tem os códigos ali dentro. E aí você consegue envelopar e botar Pringles associado, você consegue botar o logo de Pringles no aviãozinho, você consegue botar o logo de Pringles na caixa. E eu acho que a parte mais interessante desses in-game assets é quando você consegue desenvolver uma skin, que demora, cara, meses para desenvolver, mas a gente conseguiu desenvolver uma skin de Pringles e a gente ofereceu esses codiguinhos para a nossa base de fãs, e aí quando você pegava esse codiguinho, botava no jogo, você ganhava essa skin. O que era essa skin? No nosso caso, para a gente poder botar um pouquinho da cara de Pringles ali, Pringles é sobre playfulness, né? Pringles é sobre ingenious fun, sobre uma coisa mais divertida, não é sobre a pressão do jogo, não é sobre performance, não é sobre nada disso. Então, a nossa skin também refletiu um pouco a nossa estratégia ali dentro. Então, outras marcas, por exemplo, quando vão para uma skin dentro do jogo, elas vêm com uma roupa super de performance, super high-tech. O nosso era um moletom. Nosso era um moletom todo colorido, porque a gente queria trazer a leveza da diversão do jogo, e não a questão da performance de você ir lá e fazer um jogo fantástico e conseguir suceder dentro da partida. Então, esse é um exemplo de codiguinho.
foi, por exemplo, essa skin. E aí existiam outros também, e como esses codiguinhos eles têm valor, você também pode comprar eles, eles são super requisitados, cara, eles são super aspiracionais pra galera que joga. E essas skins, e aí, de novo, né, em função do meu baixo conhecimento com relação a esse mercado, né, a produção desse skin é feita, logicamente, em parceria com o jogo. No caso, era o Free Fire ou já era o League of Legends? Não, no caso era Free Fire, você faz em parceria com o desenvolvedor, né, que é a Garena. Então a Garena desenvolve Free Fire, a Riot desenvolve League of Legends. Então a gente senta com a Garena, faz um planejamento e, cara, tô falando de muitos meses de desenvolvimento para você poder disponibilizar uma skin sua dentro do jogo da maneira correta. Eles desenvolvem isso daí, não vou falar por eles, não sei exatamente aonde, mas sei que eles têm sede na China, então é um processo um pouco mais complexo, não sai da noite para o dia, mas a gente entende que é um item muito aspiracional e muito interessante que ele vai ficar perene dentro do jogo. Então, imagina que eu distribuir, vou chutar um número aqui, 10 mil skins desse casaco de Pringles, digamos assim. Eles ficam, quem tem essa skin dentro do seu... Eu não posso falar essa palavra, vou chamar de armário aqui, os gamers vão me matar. Dentro do seu pool de itens, você tem essa skin para sempre. A marca vai estar sempre de alguma maneira presente dentro do jogo, porque vai estar sempre alguém usando. E a gente vê pesquisas também na PGB, por exemplo, que falam que, cara, mais de 75% dos gamers têm interesse nas skins de marca. O que você pode achar que é um força-barra da marca, pô, a marca está querendo forçar uma barra, querendo que eu use uma roupa, mas não. Por quê? Porque as skins sempre trazem alguma coisa diferente, nunca é sobre só o estampado ali da marca, sempre traz um conceito diferente, uma narrativa, porque são marcas mais comprometidas aí com o território. Muito legal. O Bruno, você comentou sobre o desafio da marca de não ser transacional apenas, né? E justamente eu queria pegar esse gancho. Você contextualizou um pouquinho nessa resposta, mas como é que vocês fazem para ter perenidade nessa conexão real com o gamer, né? Nesse canal de conexão e não ser simplesmente uma publicidade transacional, né? Como é que é a estratégia de vocês para manter isso ativo? Cara, eu acho que a primeira estratégia é essa questão de você trabalhar em profundidade dentro da licença. Então, imagina que a nossa estratégia, ela tem 2 pilares. O primeiro pilar é esse trabalho profundo com uma determinada comunidade. O segundo pilar é um pilar que a gente chama de General Gamers, que é quando você trabalha de maneira mais superficial, mas você trabalha across subculturas. Então, uma das grandes dificuldades que existem da construção de marca dentro do território gamer é que ele é muito pulverizado. Por isso que eu falei que ele é mais desafiador do que você trabalhar música. Você tem várias tribos lá dentro que se comportam de maneiras completamente diferentes e que você precisa parar, entender a tribo, entrar e servir essa tribo de uma maneira adequada para você construir algum resquício de marca ali dentro. Então, você entrar com profundidade, eu acho que seria a resposta para essa tua primeira pergunta: comprometimento, longo prazo e profundidade. A maneira como você se mantém presente junto a esse público, que é a maneira como a gente imagina, que não é receita de bolo, é o que a gente vem testando, é com a nossa outra estratégia de General Gamers, onde eu trabalho esses assuntos que eles são assuntos que são importantes para diferentes comunidades dentro do território gamer. Então, eles são transversais. Então, quando eu falo de cultura geek, quando eu falo de cultura pop, quando eu falo de algumas coisas que eu entendo que são transversais ali. Então, vou te dar um exemplo. Dentro do nosso plano do ano passado, a gente fez uma parceria com a Webedia, que é uma das principais verticais de produção de conteúdo gamer no mundo. Eles são donos no Brasil e eles são donos da IGN aqui no Brasil, que é um dos principais sites de game do mundo. Então, junto com a IGN, a gente fez um projeto onde a gente mandava representantes da IGN para poder fazer a cobertura de eventos ao redor do mundo de gaming. Então, a gente foi cobrir a Tokyo Game Show, a gente foi cobrir a Gamescom, a gente foi cobrir a The Game Awards. Então, eu não tenho patrocínio dessas propriedades, mas eu patrocino a cobertura deles através da IGN e reposto no meu perfil esses conteúdos. Então, eu me mantenho conectado. Dentro da IGN, você tem todo tipo de conteúdo, você tem conteúdo de diferentes licenças, e dentro desses eventos, você também tem vários jogos sendo discutidos ali dentro.
The Game Awards, por exemplo, está premiando os principais jogos do mundo. Então, essa é uma maneira que a gente entende que a gente consegue se manter relevante para um cara de Free Fire que está dentro do meu perfil, ainda que eu esteja falando de uma outra. Então, essa estratégia dupla, ela é super desafiadora, porque são dois públicos diferentes, são dois approaches diferentes, mas é interessante, uma tentativa que a gente faz para conseguir fazer com que os nossos conteúdos sigam sendo relevantes, independente se eu estou indo mais profundo ou não dentro do jogo que você joga. Um pouco por aí. Bruno, e vocês tiveram esse primeiro momento no Free Fire e agora estão indo para League of Legends. O que eu queria entender como funciona essa mudança. Você fala bastante, né? Cada jogo tem o seu público, tem o seu perfil de jogador, né? Que tem as suas necessidades, as suas demandas, né? E você precisa entender cada um deles detalhadamente para atender da melhor forma. E vocês fizeram essa parceria aí de 3 anos, 4 anos com a Free Fire e agora com a League of Legends. Por que essa alternativa, assim, essa comunidade a gente já trabalhou bastante no caso da Free Fire, acho que já exploramos o máximo que dava, ou talvez o suficiente, e aí fomos para outra comunidade. Qual que é a estratégia por trás de mudar o jogo? A gente entendeu, Eduardo, que a gente precisava dar uma oxigenada na nossa estratégia depois de já 3 anos com Free Fire. Imagina que a gente lançou 6 SKUs de Free Fire. A gente fez Free Fire ser o centro de boa parte do nosso plano ao longo do ano, durante 3 anos. Então, a gente entendeu que a gente já tinha consumido uma boa parte dos nossos esforços ali dentro do segmento e pensou que era hora de dar uma oxigenada para outros grupos, para outros demográficos, para um outro lugar. Eu acho que existe sim esse desafio de você. Será que essa é a estratégia certa de você ficar migrando de licença? Se eu pudesse, eu fazia todas, cara. Eu estaria presente em todas as licenças, porque é muito interessante a maneira como a comunidade abraça a gente. Mas a gente sabe que, do ponto de vista de investimento, isso é inviável. Então, essa é uma maneira de você. Cara, a gente cumpriu o nosso papel aqui, a gente entende que fechamos um ciclo dentro de uma determinada licença, está na hora de dar o próximo passo para um outro lugar e a gente vai um pouco navegando por aí. Qual que é o período correto? Quanto tempo eu deveria ficar em casa? A única coisa que a gente sabe é que quando você entra numa licença, o ideal é que você tenha um compromisso de longo prazo. O que significa longo prazo depende do seu negócio. A gente entende por longo prazo pelo menos 3 anos. Mas a gente sabe que o universo corporativo, o mundo corporativo, ele é caixinha de surpresas, né? Então você tem pessoas saem, pessoas voltam, muitas vezes você tem um pouco de dificuldade de manter um pouco de consistência. Mas a gente faz essa migração por causa disso, muito mais por essa questão de oxigenação de público, de demográfico, outros criativos, outros desafios. Mas, de novo, a gente vai querer tentar manter a nossa estratégia de continuar comunicando nesse território mais amplo, ainda que de maneira mais superficial, para a gente manter o contato com os gamers. Porque o nosso objetivo como marca no território não é ser a batata de League of Legends ou a batata de Free Fire. Nosso objetivo é ser a batata dos gamers e por isso a gente precisa entender como fazer essa construção da melhor forma. Se está certo, se está errado, a gente vai descobrir com o tempo. Até o momento a gente tem funcionado muito bem e tem dado muito certo, mas a gente vai testando formatos para chegar na melhor solução. Bacana. Ô Bruno, e vocês, para que vocês se conectem com o gamer, vocês utilizam, uma das estratégias é utilizar influenciadores, inclusive, né? Como vocês têm selecionado essas vozes mais adequadas? Como é que é esse desafio de encontrar essa conexão através dos influenciadores para esse público gamer, para Pringles? Cara, essas são comunidades que já nascem com essas vozes muito fortes que nascem de dentro da própria comunidade, né? Então é simplesmente fundamental. Quando você está entrando, principalmente quando você é novo e você está entrando no lugar, você precisa de pessoas que meio que. Você precisa daquela chancela, sabe? Você precisa de alguém que te dê a credibilidade. Ó, esse cara é legal, vamos convidar ele para nossa festa aqui, porque, pô, ele é um cara maneiro e vai dar certo. Quando a gente estava em Free Fire, por exemplo, a primeira pessoa com quem a gente se abraçou foi com a Camilota, que é uma streamer não, perdão. Ela é a apresentadora da Liga Brasileira de Free Fire, que é um dos principais campeonatos de Free Fire no Brasil. E ela é uma influenciadora bastante grande, bastante relevante dentro desse universo, e ela era uma amante de Pringles, ela é uma amante de Pringles. Então, acho que a gente fez uma parceria
foram, salvo engano, uns 3 anos a gente rodou com ela, e ela é uma pessoa fantástica, cara, ela vai super bem, ela sabe quando existe uma conexão genuína entre marca e influenciadora? E ela é muito genuína nas coisas que ela faz, então a gente teve logo de saída a chancela de uma pessoa que é muito respeitada pela comunidade, uma pessoa que fazia os nossos merchants que a gente tinha negociado com a Garena dentro do jogo, então tudo estava muito bem conectado. Então, no primeiro momento, a nossa principal estratégia de maneira mais longo prazo foi estar muito próximo dessa embaixadora dentro do universo gamer. Hoje em dia, a gente já está com uma estratégia um pouco diferente, onde a gente trabalha outros tipos de influenciadores de diferentes segmentos de uma maneira mais ao longo do ano. Então, ao invés de ter uma pessoa só trabalhando muito forte em vários pontos de contato, por exemplo, a Camilota era a protagonista do filme de lançamento dos produtos de Free Fire. A Camilota era quem fazia os merchants dentro da LBFF. Então, ela estava em vários pontos de contato. Essa é uma estratégia. Outra estratégia é você ter mais gente participando de mais momentos ao longo do ano, que é um pouco do que a gente está fazendo hoje. Hoje a gente tem uma estratégia mais de always on e não trabalhando esses heavy apps específicos. Então, ao invés de eu forçar muito a mão numa determinada entrega, eu tenho um squad de influenciadores que vão de ex-jogadores a streamers, com os quais eu trabalho ao longo do ano todos os splits de League of Legends. Legal. Bruno, o Edu te perguntou sobre os influenciadores, né? Como vocês escolhem os influenciadores? Da porta para dentro, agora pensando nos teus colaboradores, né? Eu imagino que nem todo mundo seja um grande conhecedor do universo gamer aí no teu time, né? Então, como vocês fazem para inserir as pessoas nesse universo, para que elas aprendam sobre esse universo de gamers? Como é que as pessoas do teu time, ou até mesmo você, não sei se você era um gamer antes do que você está fazendo hoje, né? Mas como que vocês fazem para estar sempre atualizado com relação a esse universo? A minha vida gamer acabou ali em Diablo 1 e Final Fantasy VII no começo dos anos 2000. Mas isso não significa que eu não sou entusiasta do segmento. Mas, para ser muito honesto, a gente teve que estudar bastante sobre os jogos, cara. Todo mundo teve que baixar, todo mundo teve que jogar, todo mundo teve que entender. Porque não tem como você querer fazer comunicação para o pessoal se você não sabe do que essa galera está falando ou se você não tem o mínimo de experiência sobre aquilo que está acontecendo. Então, acho que dentro do time rolou, sim, esse momento de entendimento, principalmente com a agência, que também fez um deep dive super, super importante. Agora, com o resto da empresa é um pouco mais complicado. A gente estimula, a gente mostra, e como time de vendas também precisa levar, precisa levar uma lata com o Dom Pisante, que é um pinguim de gelo pro varejinho ali pequeno, que, né, tem pouco conhecimento. Algum nível de educação a gente tenta passar, a gente tenta explicar, a gente tenta construir uma narrativa que seja muito fácil de entender, mas para você ter o conhecimento de verdade, entrar a fundo, é uma coisa um pouco mais desafiadora. Então, acho que a nível time, sim, time de comunicação nosso, que era nova, a time, por exemplo, força de vendas, aí é algo muito mais sobre a gente montar uma narrativa que o cara consiga replicar na ponta e deixar claro que a gente tem uma comunidade gigante por trás, que ela é meio invisível, mas que vai estar ansiando muito por esse produto que a gente está querendo botar no teu varejo. Então, o escritório da Pringles é o único lugar onde não tem bullying quando tu diz que o pessoal tá jogando em vez de estar Muito pelo trabalhando. contrário, é uma boa prática, Não, imagino, Bruno. Uma isso é boa trabalho, prática. isso é trabalho. Que Não, isso daí bacana. é trabalho. Já temos os consoles armados aqui para o pessoal poder jogar. Uma boa ideia essa. Sabe que o pessoal de TI sempre tem aquela história, né? Estavam jogando CS aí, estavam jogando. Então, ó, na Pringles não é bullying, na De Pringles forma. é trabalho. É até incentivado, né, Bruno? Imagina esse É comportamento, até né? incentivado. Você vier fazer uma entrevista aqui, você falar que você é gamer, você já subiu 2 posições. Muito Show. bacana. Ô, Bruno, mais uma pergunta aqui. Você falou do League of Legends, né? Ele bateu recorde de audiência em 24, né? Vocês migraram a estratégia de plataforma, enfim. Então, como é que vocês estão vendo esse canal, esse ecossistema que foi absurda a audiência no último ano, mas para fortalecer a marca Pringles, o que vocês têm aí de novidades aí, de spoiler, para poder contribuir um pouquinho Pô, pra dá um gente, se é que é possível? spoilerzinho pra nós aí, né, Bruno? Se é que é possível, Cara, claro, trazer alguma coisa, né? Enfim. a audiência do CBLOL, né? O falecido CBLOL. O CBLOL ele não vai mais existir, agora é a LTA Sul, tem todo um. O pessoal tá um pouco até órfão um pouco aí do CBLOL. Mas eu acho assim, a gente
quando a gente pensa na comunidade, a gente pensa menos sobre a audiência das ligas e mais sobre a comunidade como um todo. Porque uma coisa que a Riot faz bem, ela cuida muito bem da comunidade dele. Não estou falando que outras não cuidam, mas eles têm um cuidado a mais assim com o que acontece ali dentro. Eu acho que a gente tem uma expectativa importante sobre a audiência, obviamente, mas a gente está também muito interessado no que acontece fora dos campeonatos, no entorno, nas conversas que acontecem em volta. Eu não posso dar spoiler, o que eu posso te falar é que para esse ano a gente vai tentar trazer uma visão que carrega um pouco mais do tom de voz e do posicionamento de Pringles para dentro de League of Legends. O que significa isso? A gente quer que dê um pop com Pringles significa a quebra das coisas que são um saco, que significa a quebra das coisas que são chatas. Então, quando a gente, por exemplo, da quebra das coisas que são meio que o status quo ali, como a gente foi quando a gente entrou com uma lata no universo de bags, no universo de sacos. Então, por exemplo, pizza, a gente acabou de lançar, estamos fechando o quarter agora com resultados super positivos desse lançamento de pizza, e é basicamente a gente meio que falando, meio que desafiando um pouco esse território de snacks, que fala sobre todo produto de pizza é sabor pizza. Mas o que significa sabor pizza? Imagina se o mundo fosse assim, toma sua pizza sabor pizza. Por favor, me vê uma pizza sabor pizza, o que significa isso? E aí a gente lança 3 sabores, pizza marguerita, pizza portuguesa e pizza calabresa. Então, isso é você quebrar meio que uma tensão ou uma oportunidade que existe dentro desse território de snacks. Quando a gente vai para o território gamer, quando a gente vai para o território de League of Legends, a gente quer trazer um pouco dessa mesma estratégia que é sobre quais são as tensões dessa comunidade. O que eles estão sofrendo, talvez não seja a palavra certa, mas eles estão incomodados com o quê? Então a gente está num momento de investigar sobre o que são essas tensões, o que é um saco para essa galera que está hoje jogando League of Legends e como o Pringles pode servir a comunidade dando um pop nesse tema específico que é um saco, e com esse dando um pop com o Pringles eu resolvo esse problema específico desse pessoal. Então eu não posso falar exatamente como é que isso daí vai se materializar, mas a brincadeira daqui para frente vai ser sempre sobre isso, sobre como você dar um pop com Pringles significa você pegar alguma coisa que é um saco para uma determinada comunidade e dar a volta nisso, deixar mais divertido, mais bacana, ou então solucionar um determinado problema. E, de novo, voltando ao que eu estava falando lá no início, servir a comunidade. Como é que eu resolvo um problema? Como é que eu sirvo a comunidade? Como é que a comunidade vê valor dentro do que eu estou colocando como marca ali para eles e não simplesmente marca. Não, eu preciso significar alguma coisa. Eles têm que me ter como um aliado dentro do jogo. Bruno, sensacional. Nós poderíamos ficar aqui mais uma hora falando sobre esse assunto, realmente muito legal, muito, muito interessante ver o nível de maturidade da Pringles com relação ao tema. Acho que você já falou aqui durante a sua fala, você já deixou várias dicas para quem está querendo se inserir nesse universo de gamers como marca, né? Falando de marcas que estão querendo se inserir. Mas antes da gente finalizar, eu queria primeiro te agradecer pela tua participação, te parabenizar pelo trabalho e pedir para que você deixe uma mensagem, uma dica aí para outros profissionais de marketing, de vendas que estão começando ou querendo começar a atuar com esse universo de gamers. Qual o caminho aí que você, ou dicas que você dá para esses profissionais? Eduardo, a primeira dica que eu daria é baixa o jogo, comece a jogar e comece a entender o que acontece dentro daquele jogo específico. Acho que hoje a gente vive num mundo muito segmentado. Existem subculturas dentro da internet que ninguém faz ideia de que existem, mas elas são gigantes. Eu tenho certeza que se você perguntar para 90% das pessoas o que é maior, games ou música, a pessoa vai imediatamente... Qual que é um negócio maior? Um negócio de games ou um negócio de música? A pessoa vai falar que o negócio de música é maior, porque tem um nível de exposição e um nível de awareness muito mais amplo. Mas o negócio de game é muito maior. Então, assim, existem subculturas que ninguém faz ideia que existem. E se você precisa se inserir ou utilizar de uma delas, você precisa entender como elas funcionam. Então é aquela história do Ted Lasso, né, cara? Be curious, not judgmental. Então seja curioso, cara. Vai lá dentro, entende o que está acontecendo, seja curioso sobre as coisas, seja curioso sobre como eles se comportam, como é que o jogo funciona. Não dá para você fazer comunicação na época das fandoms se você não tem interesse sobre como as fandoms se comportam.
Então, eu diria um pouco assim, cara, seja curioso, entre no detalhe e aos poucos você vai entendendo como o pessoal se comporta, quais são as dores deles e, por consequência, você vai conseguir inserir o seu produto ali de uma maneira muito mais adequada e muito mais nativa. Excelente, Bruno. Muito bom. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui com essas dicas do Bruno. A gente vai encerrando o episódio de hoje. Se você gostou desse episódio, não esquece de seguir o Raise the Bar no YouTube, no Instagram, nas principais plataformas de podcast. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio do Raise the Bar.